uma esperança para acabar com a dengue. Pesquisadores brasileiros estudam uma vacina contra a doença. Seguem o caminho de um médico sanitarista, visionário e persistente, Oswaldo Cruz. Estudante de medicina aos 15 anos, ministro aos 29, ele criou as bases de um dos principais centros de pesquisa da América Latina e enfrentou uma guerra para criar a cultura da prevenção com vacinas. Tá bonitinho o cartão dele, né? Tá bem cheio, né? Mostrar a carteira de vacinação dos filhos, cheia de carimbos, é motivo de orgulho. É um gesto de cuidado. As vacinas são de graça, mas se não fossem, a família faria sacrifícios. Primeiro, é a obrigação do governo estar dando essas vacinas às pessoas, né? Porque a necessidade é muito grande e não é todo mundo que tem condições financeiras de dar. Mas assim, se precisasse pagar, pagaria sim, com certeza. Igual tem algumas que o médico recomenda dar, eu tenho que pagar, porque o governo não cede. Nem sempre foi assim. Houve época em que o governo tinha de obrigar a população a se vacinar. Uma verdadeira guerra. Isso foi no começo do século passado. A ciência dava os primeiros passos para entender a origem das doenças. Milhares de pessoas pelas ruas, muitas doenças contagiosas, nenhuma vacina. O resultado? Morte por todo lado. Isso já aconteceu algumas vezes no caminho da humanidade. Essa história só ficou no passado porque há pouco mais de 200 anos, o pesquisador inglês Edward Jenner descobriu um método para imunizar as pessoas contra a varíola. Na mesma época, outro flagelo aterrorizava o mundo: a peste. Transmitida pela pulga do rato, a peste se apresentava em duas formas, bubônica ou pneumônica. Chegou ao Brasil em 1899, trazida por marinheiros, e se alastrou. Para enfrentar a epidemia, o governo brasileiro criou, em 1900, o Instituto Soroterápico Federal, na Fazenda Manguinhos, no Rio de Janeiro. A direção técnica foi entregue a um jovem pesquisador de 28 anos, recém-chegado da França, com especialização em bacteriologia no Instituto Pasteur. O nome dele, Oswaldo Cruz. Ao mesmo tempo, em São Paulo, o governo do estado criava o Instituto Soroterápico, dirigido por Vital Brasil. As duas instituições passaram a fabricar o soro antipestoso. Era o início de alguma coisa na história da medicina, que era a soroterapia. Você tem o que a gente chama de um soro hiperimune. Um cavalo é injetado com uma determinada bactéria e vai produzir anticorpos contra esta bactéria. O plasma daquele cavalo, tratado, purificado, que era o soro que ia ser usado para tratar os doentes. Nasciam assim os institutos Butantan e Oswaldo Cruz. Primeiro vieram os soros, depois as campanhas de saneamento. Chegar às vacinas foi uma questão de tempo. A extensão do campus do Butantan, de Vital Brasil, e a arquitetura de Manguinhos, sede da Fundação Oswaldo Cruz, dão uma dimensão do sucesso da obra dos cientistas. O imponente prédio da Fiocruz, de arquitetura mourisca, foi desenhado para ser o Palácio da Ciência, um presente do governo da época em agradecimento aos serviços prestados ao Estado. Desde o início da sua concepção e também hoje muito fortemente, a Fiocruz articula pesquisa, ensino, produção de insumos e informação para a sociedade e uma gestão competente para isso. O sucesso da vacina contra a febre amarela, testada aqui no Brasil pela Fiocruz, estimulou as pesquisas. No decorrer do século, doenças como paralisia infantil deixaram histórias de morte e sequelas em famílias como a do engenheiro Rodrigo, de 44 anos. Na época que eu nasci, parece que estava havendo um surto de poliomielite. E a minha mãe tinha sido orientada na época a me vacinar para pólio aos 6 meses de idade. E justamente aos 6 meses eu peguei a doença. Um certo dia eu tive uma febre muito forte e que logo após essa febre as minhas pernas não se moviam mais. E ela ficou desesperada. Ela e meu pai me levaram para o médico para ver o que estava acontecendo, mas eu acho que eles já estavam desconfiados, né, de que poderia ser a pólio. E o médico só constatou, né, que eu tinha sido atingido pelo vírus. Que eu sei que para o resto da minha vida eu tenho que conviver com a muleta, com o meu aparelho. As campanhas de vacinação no país
resultaram em queda extraordinária de muitas doenças contagiosas. Vai treinando, dia 15 de junho tem vacinação contra a paralisia infantil. O último caso de paralisia infantil foi em 1989 e em 1994 a Organização Mundial da Saúde declarou o país oficialmente livre da polio. O vírus do sarampo deixou de circular em 2000. Em 2006 ainda ocorreu um surto na Bahia, mas foi a partir de um caso de um turista vindo do Oriente Médio. A difteria, que matava milhares de crianças no Nordeste nos anos 70, em 2008 registrou 8 casos. Na década de 1980, o foco mudou para doenças como a rubéola. Graças à pesquisa da cientista Elizabeth Santos, do Instituto Evandro Chagas, no Pará, a doença passou a ter controle e a vacina também se tornou obrigatória. O que a gente precisava saber da rubéola? A rubéola era um vírus conhecido, já tinha vacina. Entretanto, no Brasil não estava fazendo vacinação. O que eu precisava dizer para o governo? Eu precisava dizer como as mulheres do país estavam susceptíveis, não tinham anticorpos. Porque sempre que uma pessoa tem a doença, ela adquire, no caso da rubéola, ela adquire anticorpos. Entretanto, eu precisava dizer para ele, olha, a maioria da população feminina na idade fértil está sem anticorpos da rubéola. Ou seja, nós vamos ter muitos casos de doença congênita no país. E fizemos isso. Então, esse foi um dado concreto de pesquisa que o governo teve para avaliar o custo-benefício de uma vacinação de rubéola no país. Em menos de 10 anos, o número de casos de rubéola caiu de 30 mil para 233 por ano. O novo surto, em 2007, levou o governo a vacinar 67 milhões de adultos em 2008. A rubéola é uma doença benigna, na absoluta maioria, ou quase absoluta maioria das vezes. Entretanto, se ela acontece em uma mulher grávida, a criança pode nascer com malformação congênita. Pode ser nascer surda, com problemas cardiológicos, com defeitos nos membros, vários graus de problemas ao nascer. E isto é um ônus social para as famílias, para a comunidade, para o Estado brasileiro. E vacinar contra a rubéola proteger a população de tudo isso. Até uma vacina chegar à linha de produção, é necessário investimento de milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. E a dedicação de milhares de pessoas por 10, 15, 20 anos ou mais. Agora, os pesquisadores se voltam para as doenças tropicais, a maioria transmitida por mosquitos. Os 2 maiores centros de pesquisa do Brasil estão na corrida para vencer o vírus da dengue e descobrir uma vacina para a doença. A gente pode estimar, mas não pode garantir, tem no máximo 5, 6 anos já tem um produto aí no mercado de vacina contra a dengue. Mas como eu te falei, existe um grau de incerteza muito grande que a gente ainda temos estudo clínico e depois que você chegar ao produto tem que fazer todos os estudos clínicos, tem que aprovar. E não só em parte de estudo clínico, nós temos aí estimado 3, 4 anos. Não é fácil. Mesmo sem a certeza de uma vacina, os pesquisadores que atuam na área clínica já se preparam para os testes em humanos. Para testar a vacina, tem que saber exatamente todas as condições para saber se ela funciona ou se não funciona. Você não pode chegar e dando a vacina assim. Você tem que acompanhar, saber se você tem condições de ter uma população que você possa acompanhar para saber se adoeceu ou se não adoeceu. Tem toda uma estrutura por trás para avaliar a eficácia dessa vacina. Esse projeto é orçado em 2.400.000. A próxima vacina de alto impacto do Butantan é dengue. Dengue é um problema sério e está aumentando a incidência de dengue. Imaginar que você vai tirar toda a água de todos os vasinhos não funciona, mas a vacina funciona. Então nós devemos, ainda esse ano, fazer o primeiro teste com a vacina que foi desenvolvida pelo Instituto de Saúde Pública dos Estados Unidos. Se funcionar tudo como esperado, nós temos uma vacina de dengue. E o lindo dessa vacina de dengue é que não vai custar nem R$1 por dose, menos que isso. Então nós podemos pegar e vacinar todo mundo. Se nós vacinarmos todo mundo, eventualmente pode até desaparecer o dengue do Brasil.
Mas, se por um lado o Brasil avançou muito na pesquisa e distribuição de vacinas e medicamentos para as doenças de massa, por outro, ainda convive com as doenças do atraso. Surtos periódicos de dengue, febre amarela e malária, por exemplo. O repórter Senado investiga o porquê desta contradição. A paraense Ana Paula Monteiro conhece bem a malária. Já teve a doença 36 vezes. Durante o dia, a gente se esquece do mosquito. E às vezes acontece dele vir, pica e pronto. A pessoa começa a sentir fraqueza, dor no corpo, tipo assim, a pessoa se sente fraco, perde o apetite, dá dor nas pernas. Aí a pessoa pode ser forte como for, mas ela se sente uma pessoa impossibilitada até de ficar sentada ou em pé. Segundo ela, todas as contaminações ocorreram em garimpos no interior do estado e no Suriname, antiga Guiana holandesa. Lá é muito comum e morre muita gente lá com malária. A falta de médicos e controle nos garimpos levou Ana Paula a se automedicar com remédios contrabandeados da China. As drogas usadas nem sempre são as mais adequadas. Durante esse tempo, mais ou menos, 4 a 5 dias, as pessoas que estão com malária tomam essa medicação para retardar o efeito da malária, mas não fica curado, não fica curado. E quando a malária sai, aí ela já está mais forte, a pessoa se manifesta mais forte ainda a malária, quando passa, né, o efeito dessa medicação do Artecon. Durante esses 3 meses, eu peguei 4 malárias, a recaída delas lá dentro. A história de reinfecções e automedicação de pessoas é bem conhecida entre os pesquisadores e é um dos motivos que dificultam ainda mais o controle da doença no Brasil. E aí ele não toma o tratamento completo. Isso também auxilia no desenvolvimento de resistência, porque o parasito recebe uma subdose do medicamento suficiente para que abaixe a parasitemia. Pode ser até que o paciente seja submetido ao exame e dê negativo, porque ele está com uma parasitemia abaixo do limite de detecção do exame, né? E aí, futuramente, ele volta a apresentar os sintomas. A malária é uma doença endêmica, nativa em cerca de 100 países, principalmente de áreas de florestas tropicais. É causada por 4 tipos de micro-organismos, os plasmódios, que são transmitidos pelo mosquito anofelino. O Brasil notifica em torno de 300 mil casos por ano. 1 em cada 200 pessoas que adoecem morre. São 15 mil óbitos por ano. Mas esse número é considerado baixo se comparado com o total de casos no mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, são mais de 300 milhões de pessoas contaminadas a cada ano e quase 2 milhões de óbitos. As crianças desnutridas abaixo de 5 anos são as mais atingidas. O pesquisador José Maria, do Instituto Evandro Chagas, em Belém, que se dedica a estudar a malária desde a década de 1960, explica como o plasmódio atua no organismo. Ele produz alterações histopatológicas que fazem com que o órgão deixe de funcionar. Por exemplo, o rim não filtra a urina, então acumula escórias. O pulmão não consegue garantir a respiração adequada para fornecer o oxigênio. O fígado, que é um órgão, basicamente é uma usina de transformação de produtos tóxicos em produtos não tóxicos para serem eliminados, não consegue funcionar. O parasita, por exemplo, no caso do falcíparo, muitas vezes ele consome tanta quantidade do açúcar no sangue que o indivíduo entra em coma por hipoglicemia. Ele, na circulação cerebral, ele cria condições de hipertensão intracraniana que pode lesionar o cérebro. 7 doenças comuns em países pobres são consideradas negligenciadas: chagas, esquistossomose, hanseníase, dengue, malária, tuberculose e leishmaniose
não recebem da indústria farmacêutica recursos para pesquisas de medicamentos ou vacinas. A indústria farmacêutica, que é muito poderosa, não há um esforço concentrado para encontrar resposta para essas doenças, tanto em termos de tratamento, em termos de vacinas, porque não tem um retorno. Uma característica das doenças tropicais é a transmissão por mosquitos. O anofelino transmite o protozoário causador da malária. O vetor da dengue é o Aedes aegypti, que porta 4 tipos diferentes de vírus. É o mesmo mosquito da febre amarela urbana. A febre amarela silvestre, dominante no Brasil, é transmitida pelo hemagogos. E a leishmaniose, também conhecida como calazar, tem o flebótomo como transmissor, que carrega o protozoário Leishmania. São doenças difíceis de combater porque são transmitidas por mosquitos, têm animais como hospedeiros e vários tipos de micróbios diferentes. A primeira palestra que eu vi sobre vacina antimalárica foi na Universidade de Novo México, nos Estados Unidos, e o pesquisador dizia que estava em andamento e que em 5 anos se esperava ter uma vacina. 1965. Estamos em 2010 e a expectativa continua em andamento. Inclusive, no Brasil, existem grupos que até às vezes se associam a nós aqui, porque é aqui que nós temos malária, para separar moléculas que sejam eventuais candidatos à vacina. Malária não é a única doença com uma história cheia de problemas em termos de a produção de vacina eficaz e segura. HIV é outro exemplo, e nós temos vários exemplos que o próprio agente etiológico mostrou muito mais inteligente do que os pesquisadores inventando as vacinas. O protótipo para uma vacina de malária nos anos 60 não mostrou eficácia em outras populações. Até agora, são várias tentativas de ter uma vacina de malária e cada um mostra um pouco melhor do que a última versão, mas ainda não uma vacina que protege contra todos os tipos de malária em todas as populações. Nós estamos perto de ter uma vacina contra a malária que poderia ser usada em populações, mas até a chegada dessa vacina em programas nacionais de imunização vai ser alguns anos para todos os testes de segurança, de eficácia, para entender exatamente como a vacina funciona. O que acontece com todas as vacinas que a gente tem visto até agora é que, no início, ela tem um bom desempenho, né? Então, você vacina hoje, faz um desafio com a doença, com a picada da doença, o resultado é bom. Ao longo dos meses, a imunidade vai caindo, o que obrigaria você a revacinar num período muito pequeno. E o custo é muito alto. Depois da malária, a dengue é hoje um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Também está em quase 100 países, menos na Europa. A estimativa da OMS é de cerca de 100 milhões de pessoas infectadas a cada ano, com quase 20 mil mortes. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, em 2009 foram notificados 8.223 casos, com 12 mortes. O Aedes aegypti é encontrado em mais de 3 mil municípios, até mesmo no sul do país. Andando pelas ruas de qualquer periferia do país, é fácil ver por que nem todo o investimento em pesquisa e fabricação de vacinas e medicamentos acaba com surtos e epidemias periódicos no Brasil. Faltam as condições básicas de educação e saneamento. A tristeza. Tem esgoto, quando chove vira uma piscina aqui, um rio. Que é bom você vir quando tá chovendo para ver o desespero que é o povo que mora aqui.
A água nossa é uma tristeza, ninguém consegue nem utilizar, tão amarela, tão barro que é. Quem dedica uma vida a tentar melhorar a qualidade dos diagnósticos e tratamentos para as doenças tropicais, sabe que a solução ainda está longe. Eu acho que nós só teremos um controle efetivo das doenças, não estou falando em erradicação, estou falando em controle, ou seja, a ocorrência de casos, mas número reduzido de casos, né? Eu acho que somente quando os nossos governos, em todos os níveis, investirem mais em educação, em saneamento e em ciência e tecnologia, principalmente. Veja no próximo bloco o que move os pesquisadores e cientistas brasileiros e os desafios da produção nacional de medicamentos. O Repórter Senado volta em instantes.